Boa noite. Sempre uma honra falar na minha casa. Bom, eu vou chamar vocês para conversarem. Vocês sabem como é que funciona a coisa quando alguém chama assim, vamos conversar? O Aguinaldo, quando ele fala assim, vem cá que eu preciso conversar com você. Lá vem bronca. Mas a bronca do Aguinaldo é muito fácil de levar. Agora, meu marido, quando ele diz, a gente precisa conversar, né? Não, eu quero conversar com vocês sobre um assunto, cenas dos próximos capítulos, o Wagner já pôs, eu ia fazer suspense, mas não tem jeito. Um assunto que desperta um pouquinho de desconforto. Para alguns, para outros, muito desconforto. Então, eu começaria perguntando, já que a gente vai falar da visão espírita da morte. Se eu dissesse a qualquer um de vocês, ou recebesse o mesmo recado, de que nós temos, ou que você tem, ou que eu tenho, 24 horas de vida, o que a gente faria? O que a gente pensaria? Seria desesperador? Seria tranquilizador? Como seria? A gente sabe, na doutrina espírita, mais ou menos tudo que nós temos, vamos dizer assim, informações diversas do que nos espera, entre aspas, porque cada um é um. Há uma série de aspectos referentes ao tema morte, então o que acontece depois dessa vida aqui, palpável, mas mesmo assim a gente fica um pouco desconfortável. Alguém aqui, sinceramente, tem medo de morrer? Gente, primeiro lugar que ninguém levantou a mão. Então alguém tem medo de morrer? Esse medo pode estar vinculado àquela coisa. Se você tiver 24 horas de vida, o medo vem por quê? O que eu fiz até agora, o que eu espero fazer ainda, mas eu não vou entrar nesse pormenor. Eu vou entrar no fato. Sinto muito informar, essa é uma frase do Facebook, confesso eu tenho, né? De vez em quando olho lá, algumas vezes até muito, do que mais do que eu gostaria. Eu gosto de ver o que os meus amigos escrevem ou colocam, assim eu os conheço melhor. E aí, a gente pode pensar, bom, o que será que vai na cabeça do indivíduo quando o assunto é morte? Educação para a morte. Eu costumo brincar que a gente não é educado para casar, não é educado para o mercado de trabalho, não é educado para algumas coisas que acontecem dentro da nossa família. Alguns até são. Muitas informações boas são dadas para a gente, dizendo, olha, casamento é um investimento. É um investimento que você faz todos os dias. Você não é mais a pessoa da semana passada, consequentemente não é mais a que se casou há 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás. Então você tem que se ajustar a isso com o seu parceiro, ambos crescendo juntos, e não adianta montar uma linda empresa e empurrar para a barriga, porque é certo que ela vai falir. E tem momentos que ela quase beira a falência. Mas se você investir nela, se você todos os dias tiver a percepção e a vontade de que o negócio dê certo, você vai investir, você vai se preocupar, você vai ver o que está errado, o que pode ser feito para melhorar, e certamente você não vai ter preguiça para investir de novo e quantas vezes forem necessárias. Mas porque um negócio pode te interessar, casamento tem que te interessar também, a ponto de levar como se fosse uma empresa. Você tem que querer que dê certo, mesmo que em alguns momentos parece que não vai dar, a gente consegue ressuscitar as coisas, reinventar-se e dar certo. Mas ninguém fala isso pra gente. Ai, você vai achar uma moça legal, um menino lindo, vai se casar e vai ser feliz para sempre. Não nos preparam para que os filhos muitas vezes tenham defeitinhos, né? Muitas crianças não nascem dentro do padrão, necessitam de cuidados especiais. Nós também não conversamos sobre isso. Sobre esse assunto, então,
Enquanto algumas civilizações orientais celebram a morte com alegria, nós somos criados numa sociedade em que há muita exaltação no viver e aproveitar a vida, e nenhuma no morrer. Então, só para continuar aquilo que eu deixei vocês curiosos, da frase do Facebook, a frase diz o seguinte, que eu li e me marcou bastante: sinto muito informar, mas no final deste teu filme, todos morrem. Isso parece muito chato. Depende da interpretação e depende de como a gente olha para a mesma coisa. Que lente a gente coloca, que perspectiva. Tudo pode mudar dependendo da forma que eu olho para a mesma coisa. Nós crescemos e somos educados para viver e para viver. Quando eu tiver 30, quando eu tiver 40, mas aos 50 eu vou fazer tal coisa, aos 60, aos 70, e assim a gente vai planejando. A gente já faz planos até para os 100. Mas amanhã pode ser que as coisas não saiam exatamente desse jeito. Não trabalhamos a ideia que um dia a gente vai morrer. Ali eu pus a Dona Foice, o Alcântara fala, a Dona Foice chega, e aí? Né? Há tanto simbolismo. Eu fui tentar pegar alguns símbolos vinculados à morte. Estou tratando como morte agora, depois a gente vai chamar de desencarne. Mas há tanta simbologia, há tanto mito, há tanta crença, falsa crença, inclusive desvinculada até de coisas científicas, que a gente se assusta. As civilizações, elas são compostas de culturas muito diferentes. E desde a antiguidade a gente vê coisas muito díspares do que nós vemos hoje, mas algumas simbologias, alguns dogmas, algumas religiões até, inclusive, trazem esses mesmos mitos, essas informações. A morte sempre causa pavor, porque a gente tem a sensação de fim. Só se pensa em morte quando a gente está perto dela. Então, por exemplo, nós levamos um sustinho, eu acho que eu contei isso para vocês numa palestra, eu e meu marido levamos um susto, que a gente estava fazendo uma viagem, e no retorno dessa viagem, nós pegamos assim, uns ventinhos calmos, em que eu tinha certeza absoluta que eu ia desencarnar. Eu tinha certeza que o avião ia cair. E eu esperava que o meu marido me desse mais suporte, porque eu peguei na mão dele e ele apertou firme a minha mão, mas eu achei que ele fosse me falar alguma calma, bem, não está tudo certo, daqui a pouco a gente está em terra, está tudo certo. E no chão, depois de ter passado o susto, eu falei, poxa, José Carlos, eu esperava que vocês me dessem mais suporte. Ele vira para mim e fala, eu tinha certeza que a gente ia desencarnar. Ele estava tremendo da base, mas pelo menos ele seguiu Emmanuel, ele ia morrer com muita dignidade. Porque nenhuma preocupaçãozinha como eu, assim, eu estava apreensiva. E aí, naquele momento, foi muito engraçado. Naquele momento, eu falei, inclusive, isso nós conversamos muito. Eu me senti muito bem, com medo absurdo, mas bem no sentido assim, para quem faltou dizer, eu te amo? Para quem faltou dizer, desculpa? Para quem faltou dizer, não devia ter sido assim? Para quem faltou equacionar e pôr na mesa? Para ninguém. Então, pelo menos isso, né? Uma outra vez, fazer um examezinho, aquele examezinho bacana de rotina, não vou contar qual é, mas todo mundo que passa dos 50 sabe. Um exame legal que a gente dorme, né? Eu fui fazer o exame e a doutora estava começando a tomar o anestésico e ela disse assim, Agnes, agora você vai dormir. Falei, vou, mas lembra que eu sou mais resistente a anestésico, eu demoro para dormir. Imediatamente veio na minha cabeça assim, se eu morresse agora, eu ia apagar. E eu apaguei com esse pensamento. E a hora que eu acordei, eu já estava na maca, o exame feito, e eu acordei com o seguinte pensamento, eu iria acordar. E eu estava em outra sala. Eu estava numa maca diferente da sala do exame. Falei, olha, não é tão difícil assim. E se eu tivesse apagado ali? Se eu tivesse tido uma reação anestésica? Medo do quê? Bom, mas tem que ter medo, né? Porque, veja bem, a gente morre de medo da Dona Foice, porque a gente não sabe o que tem para encontrar do lado de lá. Então, todos nós temos essa herança cultural que define visão de morte.
E eu vou dizer que isso começa em casa, não é só uma questão da sociedade, mas é o que a gente tem em casa, muitos de nós. As nossas interpretações atuais sobre a morte constituem parte da herança que as gerações anteriores, as antigas culturas, nos deixaram. E morte nos assusta, nos apavora, porque é sempre um lugar inacessível para vivos, em termos. Isso é conhecimento popular, geral, que eu peguei de alguns filósofos via internet. Em termos. É por isso que a gente quer uma visão diferente. Falar sobre morte provoca um certo desconforto, porque damos de cara com uma questão chamada finitude. Inevitável, a certeza de que um dia a vida chega ao fim. Mas eu preciso falar de morte para ter certeza que um dia a vida chega ao fim? Alguém ficou para a sementinha? Alguém que a gente conhece ficou? Então é um assunto que a gente tem que conversar, porque tem gente doente que pensa que vai morrer e não vai morrer. Tem gente que está super saudável e está aprontando todas porque pensa que vai viver eternamente, também não vai. Então a gente tem que conversar para que as coisas sejam colocadas nos seus devidos lugares e a importância dada à coisa na sua devida proporção. Certo é, não estamos aqui passeando, temos um propósito. Muito bem. Só que Kardec nos explica exatamente essa questão do medo de morrer. Fala muito sobre isso. No Livro dos Espíritos tem informações sobre morte e vida após a morte, ó. Eu perguntei, e vou perguntar de novo. Alguém aqui tem medo de morrer? Levanta a mão. O nível de sinceridade está melhorando. Eu não vou levantar a mão, porque eu não tenho medo de morrer. Eu tenho um outro medo, que vai aparecer já já. Muito bem, então para quem começou com medo de morrer nessa história e na nossa conversa séria dessa noite? Já de cara, pode parar. Não tem que ter medo de morrer. A gente pode ter um medinho do que vai acontecer, não de morrer, mas aí já é outra história. Então, Kardec se preocupou em perguntar isso para os espíritos, que responderam prontamente. Eu pus a pergunta toda, mas vou me ater a alguns aspectos. Na 941, Kardec pergunta: a preocupação com a morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. Mas por que essa preocupação se elas têm o futuro pela frente? É errado que tenham essa preocupação, mas o Espírito mais ou menos resume dizendo também, ela é criada com a ideia de que morte é finitude, de que tem um juízo final, de que tem alguma coisa. Imaginem que nós não vamos morrer, mas vamos amanhã no trabalho passarmos por uma corte, por uma bancada, por uma reunião, onde pessoas hierarquicamente superiores a nós vão nos julgar e nos condenar a alguma coisa, eternamente, que é como existe um predomínio cultural ainda nas nossas sociedades. Imagina que isso assusta. Então, quando eu vou crescendo e vendo que as coisas não são bem assim, inclusive a gente recomenda, estamos estudando atualmente nas nossas reuniões mediúnicas, fazendo o estudo do Céu e Inferno, que é uma das 5 obras do Pentateuco Espírita, e lá Kardec fala muito bem sobre a questão das penas eternas, do céu, do inferno, está condenado ao fogo, ao paraíso, de como isso é extremamente incompatível com a lógica, com a racionalidade, né? E aí a gente vai procurar como as pessoas se comportam no quesito, na questão de serem informadas sobre morte, o que acontece depois dela. Pela filosofia, os gregos, por exemplo, acreditavam em sobrevivência do espírito à morte do corpo físico. Vida e julgamento após a morte. Pitágoras, Platão, Plotino acreditavam nisso. Sartre, já um filósofo bem mais atual, uma única existência. A maioria nihilista,
Existem os que defendem o panteísmo, que você vai retornar a um todo. Então, teoricamente, seja você como for, você retorna a um todo. Se você é imperfeito, o todo vai ser também. Um pouquinho estranho. Não vamos conversar sobre cada coisa, mas vamos só passar um pouquinho os olhos. Cada uma dessas doutrinas são absolutamente respeitadas pela doutrina espírita, mas a doutrina espírita não se encaixa em nenhuma delas, exceto por alguns detalhes. Então, depois, a visão espírita a gente vai colocando. Mas, por exemplo, no budismo, existe a noção da reencarnação, a crença na reencarnação, mas tem a questão da reencarnação em corpos humanos ou não. O hinduísmo também, cada um, inclusive roda de Sansara, enfim, uma série de detalhes que eu não coloquei aqui. Apenas para a gente ter ideia de que budismo acredita em reencarnação, hinduísmo também. No Islã, na religião muçulmana, Alá, Deus criou o mundo e trará de volta à vida todos os mortos no último dia, o julgamento final. Essa vida seria uma preparação para uma outra existência e a noção de céu e inferno começa. Nos evangélicos, julgamento final, a condenação, a questão do juízo, então, céu e inferno, eternidade da alma, diferença é que o morto faz uma grande viagem e acreditam em ressurreição, que só acontecerá quando Jesus voltar à Terra. Claro que tem vários segmentos que diferem em alguns detalhes. Os adventistas também acreditam em ressurreição, acreditam que os mortos dormem até lá profundamente. Quem cumpriu seu papel na Terra recebe a graça da vida eterna. Se você não foi bom, você desaparecerá. No batista, a noção de céu e inferno e também a morte, separação da alma do corpo físico e morte do corpo e morte espiritual. Catolicismo introduz a ideia do purgatório. Então, céu, inferno e purgatório. E dependendo das suas atitudes, a sua alma se dirige para cada um desses lugares na questão das penas eternas. O catolicismo não acredita em reencarnação, mas sim na imortalidade, na ressurreição. Você vai voltar no mesmo corpo. Judaísmo, sobrevivência da alma, mas o judaísmo é muito complexo. Não oferece um retrato claro de vida após a morte, nem mesmo se há crença de fato nisso. Mas dá diferentes interpretações. Existem correntes judaicas que acreditam em reencarnação, outras em ressurreição dos mortos. Os cultos afro-brasileiros, e são vários, o assunto vida após a morte é muito complexo, ainda não muito bem definido, e cada um deles tem detalhes que os diferencia. Tem a questão do ori, e aí vem os orixás que vão cuidar, e tem toda uma simbologia. Candomblé vê o poder de Deus em todas as coisas, principalmente na natureza. Morrer é passar por uma outra dimensão e permanecer junto com outros espíritos, chamados orixás e guias. A Umbanda, ao contrário do que muita gente pensa que é um culto afro-brasileiro, não é. Ela foi criada no Brasil. Ela sofre influência de crenças cristãs, espíritas e de cultos afros e orientais. Alguns umbandistas admitem o céu e o inferno dos cristãos, enquanto outros falam apenas em reencarnação e karma. Ou seja, é muita coisa. Então, a gente acaba muitas vezes na iminência de ser julgado, levar uma pena eterna, não resistir a uma tentação, não cumprir, fiz o checklist dos 10 mandamentos e enfiei o pé na jaca, como dizem, uns 4 daqueles, né? Ixi, estou danado agora, não vou para o céu de jeito nenhum. Mas quer saber, penas eternas, e aquele sujeito que fez tudo de errado, depois começou a fazer tudo certinho, e ele não faleceu, deu tempo dele revigorar-se, transformar-se, reinventar-se, ser outra pessoa. Exemplo de Paulo, por exemplo. Paulo era muito cruel, né? Um soldado romano, de hierarquia superior, muito cruel. Quantas pessoas Paulo matou, inclusive os cristãos? E ele se transformou. A visão do Cristo na entrada de Damasco transformou Paulo totalmente. E se Paulo tivesse desencarnado quando ele ainda era cruel? O que teria acontecido com Paulo? Então tem uma série de coisas que a gente pode ir elaborando que
pena eterna fica um pouco complicado. E o medo de morrer começa a ficar estranho. Será que eu tenho medo? Ou será que eu tenho grande curiosidade? Ou será que eu tenho medo porque eu não sanei as minhas curiosidades ou as minhas indagações? Eu ainda desconheço esse assunto. A boa notícia, de novo, já passei. Só que tem uma outra pergunta, aí eu me encaixo. Medo de como morrer, né? Engraçado que eu conversava com o papai. Esse assunto me dói um pouquinho, vocês me deem licença. Mas eu conversava com meu pai sobre isso. E num dos momentos que eu fiquei, agora eu vejo meu pai a cada 15 dias, infelizmente só a cada 15 dias. Num dos momentos que eu fiquei com ele no hospital, ele ainda estava falando. E eu perguntei assim, papai, você tem medo de morrer? E ele olhou para mim, eu estava cantando e andando no quarto. Imagina me segurar num quarto 5 horas. Eu estava já cantando, era filho de italiano com alemão dá nisso, né? A gente fica andando no próprio quarto, estava cantando para ele, a gente estava conversando. E eu disse, pai, você tem medo de morrer? Ele disse, eu não. Eu falei, gente, mas meu pai tinha muito medo de morrer. E a doença crônica, eu acho que vai transformando. Eu acho não, os espíritos dizem que ela é muito benéfica, porque ela vai transformando as cabeças e principalmente de quem está por perto. E aí eu disse, mas por que não? Aí nós tínhamos feito o evangelho. Ele falou assim, mas você sabe que eu nem sei, mas eu não tenho mais. Eu falei, eu já sei. Você fez tanto o evangelho no lar com a gente e você acabou realmente aprendendo que não existe morte. E recentemente eu tive a oportunidade de dizer no ouvido dele, fica calmo. Não existe morte, lembra? Existe saudade. Morte não. Não tem por que chorar. Tua perda tem por que chorar de saudade. Que a gente lá em casa tem muito hábito de pegar, né? De abraçar, de grudar. E eu fui criada assim. Então é difícil. Saudade. E o medo, ele perpassa por isso. Demência, dependência. Talvez porque a gente aprendeu a voar muito de casa. Então a gente tem um pouquinho de medo da dependência. Então temos. Mas, se nenhuma folhinha cai da árvore, se não for a vontade do meu Pai, as coisas vão acontecer, desde que eu não as provoque, exatamente como elas têm que acontecer, porque eu posso mudar o curso das coisas. Eu tenho livre-arbítrio, inclusive, para abreviar a minha existência, e a gente vai colocar isso já já. Então, até para mim, que já sabia, mas ainda tinha um medinho, a boa notícia é, a gente tem medo de sofrimento, né? Uma dor aguda, uma pancada no tórax no momento de um acidente, uma queda de um avião, uma facada, um tiro na testa, nossa, a gente tem. Olha isso, o que é isso aqui? Quem sabe o que é isso aqui? A crença antiga, o que era? Nos bosques, o que eles faziam? Alguém sabe? Na antiguidade, acreditava-se que os diabinhos, os espíritos danadinhos, ficavam escondidos nos troncos que caíam das árvores. Então eles batiam para espantar o diabo de lá. Quando eles iam se sentar ou conversar sobre alguma coisa, espantavam para o diabo não escutar e tinham a crença de que o diabinho saía. E a gente pegou, né? Pega uma madeira. Tinha que ser do bosque, tinha que ser o tronco da árvore. Agora não adianta mais. Até parece. Mas olha só, a gente está sempre dando um toquezinho do tipo, ai, que difícil enfrentar isso. Deus me livre. A boa notícia, lógico, não vou entrar em fisiologia humana aqui, mas a gente tem mecanismos corporais extremamente bem feitos. Por exemplo, numa dor extrema das duas, uma. Ou eu fico resistente à dor, ou eu desmaio. Eu sinto a dor, ela passa a ser acima de um limite, meu cérebro, puf. Então essa é uma boa notícia. Ah, mas naquele momento, nem dá tempo. Se for uma dor aguda, dor que a gente pode suportar, ela vai. Mas dependendo do momento que você não pode suportar mais, não tem jeito. Tudo desliga. Às vezes não desliga. E você fica com uma resistência absoluta à dor. E absurda. Aparentemente acima da normalidade.
Vocês assistiram aquele filme, eu não me lembro, tem um número, 15 alguma coisa, de um alpinista? Quem assistiu? Ele passou um tempo atrás, verídico, baseado na história real de um rapaz, que prendeu o braço na rocha. Não tinha como soltar-se. A única coisa, ele alcançava as ferramentas, era cortar o próprio braço. Era isso ou morrer. Não tinha como sobreviver. Ele cortou o próprio braço. Da onde ele conseguiu força para isso? Cortar o próprio braço. E ele conseguiu. Já viram aquelas histórias que muitos contavam? Algumas mães, no momento iminente de vir um carro passar por cima do filho, pôs a mão e parou um carro. Já ouviram falar isso? De algumas histórias. Existem algumas explicações materiais para essas coisas. E as explicações materiais, no âmbito do material, envolvem sistema nervoso central, principalmente o o mecanismo do cortisol, e alguns neurotransmissores que são liberados imediatamente na sua corrente sanguínea, para que você tenha resistência, agilidade. É a questão da fuga e do escape, que a gente ao longo da evolução foi evoluindo para isso. O animal tem isso, nós temos isso, é instintivo em nós. Então, até medo de como morrer, a boa notícia é que diante de um susto ou de uma dor muito grande, são ativados mecanismos cerebrais que bloqueiam a dor. Então, está começando a ficar bom esse negócio. Não precisa ter medo de morrer, nem de como morrer. Mas também não quero morrer, tá? Vamos combinar. Dor extrema. Algumas estruturas cerebrais são ativadas automaticamente para que a pessoa consiga agir. O indivíduo consegue aumentar a sua atenção e seus reflexos, reduzir a percepção de dor e eventuais sangramentos. Há uma ativação maior do eixo formado pelo hipotálamo e pelas glândulas suprarrenal e hipófise. A principal ação do eixo está na liberação do cortisol. A percepção de dor reduz bastante, graças também à liberação de dois importantes neurotransmissores, adrenalina e noradrenalina. Porém, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque são exatamente essas substâncias que, quando jogadas de pronto na corrente sanguínea, causam muito estresse e depressão depois. Então, muita paciência, não adianta você falar assim, já passou, calma, já passou, já passou. Não, o organismo está sob efeito, inclusive estresse pós-traumático tem a ver com essa, toda a fisiologia vinculada àquele susto, àquela dor extrema, tá? Muito bem, mas fato é, quando a morte vem chegando, e aí um destaque para a questão crônica, que os espíritos dizem que algumas vezes é melhor morrer devagar do que abruptamente, até para que você tenha consciência do que está acontecendo e possa refletir sobre uma série de coisas e transformar-se, sim, a doutrina diz isso, está no livro dos Espíritos, transformar-se às vezes naquele momento. Então é por isso que na doutrina a gente não defende a abreviação de morte. Tá? O espírito, muitas vezes, o corpo está ali numa situação de semiconsciência ou de inconsciência, mas o espírito está do lado. O espírito está ali, está presente, está absorvendo, aprendendo, refletindo sobre tudo o que está acontecendo. Então, quando a morte vem chegando, parece que as pessoas ficam em paz, param de lutar contra ela e se entregam com uma docilidade quase incompreensível. Claro que não é todo mundo. Tem gente que faz uma briga feia com o Papai do Céu, mas depois faz as pazes. Bom, diante da morte, então, nós somos convidados a pensar sobre a vida e os seus sentidos. O que a gente está fazendo aqui? A morte nos provoca a pensar sobre tempo. Quem aqui já fez 50 anos? Não levanta a mão. 51, 52, vou parar por aqui, 53, 54, enfim. Aí, até pouco tempo atrás, eu falava assim, nossa, tem mais tempo para viver do que eu já vivi. Agora eu já estou pensando assim, não, a coisa começou a inverter, né? Teoricamente, se cuidar, se o Papai do Céu não chamar antes, se eles não quiserem algum posto de trabalho, etc., eu demoro um pouquinho mais, mas sempre vai ser menos do que 50 e alguma coisa, né? E eu não sei se vocês já perceberam, mas quem faz 30 começa a ter uma noção de tempo diferente. Quem faz 35, mais diferente. Quem faz 40, um pouquinho mais. 50, nós somos todos unânimes em dizer, cadê meus 18 que estavam aqui ontem?
Comecei a namorar o José Carlos, eu tinha 14, né? O tempo não para, mas a compreensão do tempo muda enquanto ele passa. E o meu convite? Vamos parar de fazer drama com esse negócio de morte. Dona Foice não vai ter vez nessa casa. Visão espírita. Então vamos lá. A alma após a morte. Já falamos que não tem problema para morrer. Já falamos que na hora de morrer a gente nem vai sentir dor assim. 149 do Livro dos Espíritos. Em que se transforma a alma no instante da morte? Não se transforma em nada, meu filho, vai continuar. Retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Aqui é o casual, lá é o definitivo. Ao contrário do que muitos pensam. 150. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. Agnes, Agnaldo, Agnaldo, Cícera, João, João, Machado, Machado, todo mundo vai ser. O nome pode mudar, tá? Que amanhã posso vir de Joana, depois da manhã de João, as coisas podem mudar. Mas a minha essência, sempre a mesma, com experiências diferentes para que eu cresça e não chegue à necessidade mais de aprender aqui de novo. Como que a alma constata a sua individualidade se não tem mais o seu corpo material, mas ela tem um corpo semimaterial, chamado perispírito? A alma não leva nada desse mundo, a não ser o desejo de ir para um mundo melhor, que é uma lembrança doce ou amarga, segundo o emprego que você fez da vida. A gente passa de ano quando não fez as lições de casa, a gente repete. A gente não volta para o segundo ano quando repete o terceiro, a gente repete o terceiro. Então, evolução não retrocede, mas a gente tem que aprender a lição de novo, porque passamos batido por ela e não aprendemos. Então não é aprender de novo, na verdade é aprender a lição. Então aqui é uma escola, e cada vida pode ser, por analogia, comparada a um dia de escola, onde preciosos assuntos, novos conhecimentos são adquiridos. Mas não adianta decorar, não tem jeito de decorar, tem que entender e aplicar, e só assim. Então não adianta blá, 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 ler, citar fulano na obra cicrana, até na página beltrana. Se fizer tudo isso, mas aplicar o que leu, perfeito. Se não, é melhor não decorar a página, mas tentar fazer um pouquinho do que está pedindo ali. Na 152, que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Às vezes eu acho que os espíritos perdem um pouco a paciência. Acho que eles até perderam um pouquinho com Kardec, dependendo do que ele perguntava. No bom sentido, que eles são, obviamente, paciência e doçura, principalmente dessa estirpe que respondia as perguntas de Kardec, espírito de verdade. Não tendes essa prova pelas comunicações que obtendes? Tipo assim, ora, pelo amor de Deus, né? Será que a gente precisa provar mais ainda? Se não estiverdes cegos, vereis. Se não estiverdes surdos, ouvireis. Pois frequentemente, me desculpem pela trema, foi cópia, uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. Em que sentido se deve entender vida eterna? É a vida do espírito que é eterna, do corpo é transitória, dá licença, passageira. Então a gente tem que saber que tem que cuidar dos dois. Não cuida só de um só, não. Nem só de um, nem só do outro. Ambos se completam e são necessários para o nosso aprendizado. Nenhum exageradamente. Mas, Agnes, e aquelas coisas que a gente ouve? Sujeito morre, vem um cheiro estranho, vem o outro que passa uma visão estranha para a gente, tem espírito que parece que toca na gente, de noite eu senti. Isso tudo é perispírito. Depois a gente vai ver. Olha aqui, experiência de quase morte, dados científicos e dados que se repetem. Relatos de pessoas que não se conhecem e que relatam a mesma experiência ou muito parecida. Então
Então, há uma série de pessoas que não são religiosas estudando esses fenômenos, que até então alguns diziam que eram absolutamente cerebrais, depois algumas coisas o cérebro não tem como registrar porque estavam acontecendo em outro lugar, e assim por diante. Fato é que, por exemplo, nesse livro, Dr. Moody, Raymond Moody, ele é autor do Vida Depois da Vida. Ele tem uma frase que diz: a grande maioria dos meus informantes, entretanto, relata que se encontrou em outro corpo depois de liberto do corpo físico. Então, tem corpo? Também. Olha que coisa boa. Que corpo que é? Espírito não tem corpo, é uma centelha de luz. E a gente não fica assim depois do desencarne aqui nesse planetinha. O perispírito, sim, esse é o que resiste à morte do corpo físico. Então, ali aquela figurinha daquele senhor vendo o outro reanimando, mostrando que realmente há um corpo ali, aquele espírito está como ele era. Às vezes até existem algumas modificações que podem acontecer de imediato ou depois. Quem assistiu aquele filme, nós até comentamos, Vida Depois da Vida, como é que era? Do Robin Williams, em que a mulher era uma artista, pintava quadros, e a filha dele, ele a reencontra num corpo de japonesa, num lago. Não sei se vocês assistiram esse filme, ele é belíssimo. E é um dos filmes que mostra bem as transformações do perispírito, inclusive nas regiões de energias muito negativas. Então, quem morre? Esse sujeito aqui que a gente gosta tanto e fica lá cuidando tanto. Tem que ser cuidado. É o nosso instrumento de trabalho, mas não é só ele. A gente tem que cuidar do espírito. Então, é o perispírito quem nos dá essas sensações de ver coisas, sentir cheiros, etc., porque ele tem vários atributos ou propriedades de plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, perenidade, mutabilidade, unicidade, e aí vai. Então é o perispírito que a gente fica, não nos libertamos dele de jeito nenhum. Há depois informações no plano espiritual de que quanto mais evoluído você vai ficando, mais tênue vai ficando este corpo, menos material, e tem há várias explicações complementares que falam de corpos diferentes que formam este corpo perispiritual, mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida do que no momento da morte. No momento da morte a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, no sentido que ele vê chegar o fim de um exílio. E na 155A, a separação se verifica instantaneamente? Pronto, estou agora perispírito, igual aquele moço ali do lado do corpo. Há uma linha divisória bem marcada entre vida e morte? Não. A alma se desprende gradualmente. Não sai assim, embora algumas situações de espíritos mais evoluídos, essa separação é mais rápida, e ela tende a ser menos rápida quanto menos evoluído é o indivíduo, quanto mais apegado ao corpo ele é. Num comentário de Kardec a essas questões, Kardec diz que o desprendimento do espírito não é súbito, na maioria das vezes. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável, segundo os indivíduos. Para uns é bastante rápido, pode dizer-se que o momento da morte é também libertação. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura às vezes alguns dias, semanas e até mesmo meses. Só que existe sim, é verdade, espíritos que ficam ligados a esse corpo, mesmo quando ele está em decomposição. E isso é necessário em algumas situações de pessoas extremamente apegadas à matéria. E elas vêm muitas vezes como espíritos se queixando, bastante desesperadas, que estão se sentindo em decomposição, que estão sentindo cheiros.
Na verdade, elas não estão sentindo mais nada, estão presenciando o corpo material em decomposição. É por isso que a gente não brinca na hora de um desencarne. O mínimo que se faz é muita prece, mas a gente vai chegar lá. E o suicídio? Suicídio é uma abreviação. Kardec diz que há uma exceção, de que normalmente nós não vemos decomposição de corpo, a gente já está longe, ó. Mas, em algumas situações, inclusive algumas situações de suicídio, a gente vê a própria decomposição. E aí cai na real, na asneira que fez. Suicídio é, no mínimo, uma asneira. A pior bobagem que a gente pode fazer. Eu não sei o que tem do lado de lá, mas aqui eu não quero mais, eu não aguento mais, eu não quero essa vida, eu não quero viver, eu vou me matar. Mas peraí, é no mínimo uma questão de inteligência. Eu não sei como é que é do lado de lá, eu não acredito, porque se eu soubesse de tudo disso, eu não me suicidaria e nem teria essa vontade. Mas já que eu não sei, eu vou trocar o certo pelo incerto. Tem um povo dizendo aí que a morte não acaba, e eu vou arriscar. Se não está bom aqui, como é que vai estar do lado de lá, numa atitude minha, dessa proporção? Então, o suicídio é sempre um péssimo negócio. Quem sabe um dia a gente fale só sobre isso. Na 853, certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair no outro. Parece que elas não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, é o instante da morte. Chegando esse momento, você não escapa coisa nenhuma, meu filho. É porque não há. Interessante. Senhores passageiros, estamos para pousar em Congonhas. Atenção para o uso dos equipamentos de segurança e dos avisos luminosos. Rezar foi exatamente o que a gente fez naquela viagem, que o avião ele não fazia assim, ele fazia assim, né? E a gente reza e pede perdão para um monte de coisa que a gente devia ter perdido antes. Assim, qualquer que seja o período que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou? Não morrerás. E tendes disso milhares de exemplos. Mas, quando chegar, tem jeito. Como as dores inconsoláveis dos que ficam na terra afetam os espíritos que partiram. Quantas pessoas vêm nos procurar? Nós temos um trabalho da SEC de consolo a essas pessoas que, entre aspas, perderam, que não perderam, se separaram temporariamente de entes queridos. Quantas pessoas estão em desespero absoluto? Só que o desespero absoluto e a lamentação chega. Uma dor incessante e desarrazoada o afeta, ou seja, afeta quem já está no plano espiritual. Então é muito egoísmo nós nos desesperarmos, porque nós passamos esse desespero para quem a gente ama, que não está morto e está recebendo as nossas vibrações. Porque o espírito vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, por consequente um obstáculo ao seu progresso e talvez ao próprio reencontro com quem os deixou. Kardec diz, estando o espírito mais feliz do que na terra, lamentar que tenha deixado essa vida é lamentar que ele seja mais feliz. Quantas vezes nós ficamos extremamente comovidos e tão perplexos e questionando a justiça divina nos desencarnes coletivos, muitas pessoas ao mesmo tempo. Muitas vezes nós desconhecemos a informação que são débitos contraídos por espíritos que acabam se reunindo naquele evento, naquele evento fatal, e que assumiram esse compromisso, ou foi-lhes dada essa chance desse compromisso para resgatar coisas. Há toda uma equipe de benfeitores espirituais já prontos e programados para atendê-los. E além disso, esses desencarnes servem para desenvolver em nós sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo. A gente começa a se tocar mais para a essência da vida e não para a superficialidade dela. E muitas vezes eu, por exemplo, trabalho trabalho com câncer também, mas com crianças com defeitos congênitos. Por que a vida se interrompe com frequência na infância ou intraútero? Ou crianças com dodói que vão a óbito com prazos curtos de vidinha aqui encarnados. A duração da vida da criança pode ser para o seu espírito complemento de uma vida interrompida, às vezes por ele mesmo.
antes do término devido. Isso, a morte é frequentemente uma prova, uma expiação para os papais. Às vezes a gente não deu valor a um outro filho, deixando-o amigo, abandonando, ou não demos o valor devido a um filho do outro, e sentimos a dor num filho. Não tem dor maior do que inverter a hierarquia da morte, de um pai enterrar um filho, ao invés de um filho enterrar um pai. Mas tudo isso tem um porquê, porque a gente só está na escola, aprendendo lições, que às vezes são um pouquinho mais doloridas, ou nos cobram um pouquinho mais, porque repetimos de ano, e às vezes repetimos muito, e temos que fazer umas provas, ou temos que nos submeter a alguns testezinhos mais difíceis. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Então entendamos, a morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre em flor de idade não é uma vítima de fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. Toda vez que alguém desencarna, portanto, morte a gente já sabe que não tem, evitemos pompas, nada se leva a não ser o nosso respeito, nosso carinho, nosso amor. Desespero, tá bom, desesperou, mas até por uma questão de amor, contenha-o, porque a pessoa que desencarnou está recebendo as vibrações do desespero. Mas ao contrário, se nós orarmos e pedirmos muito e dizer, ai, que difícil que está ficar sem você, mas já que a gente tem que ficar, recebe aí desse outro lado tudo de bom que eu puder passar, porque eu te amo e estou torcendo, e assim que você estiver bem, torça por mim, porque a barra aqui é pesada. Tomara que você encontre aquelas pessoas tão queridas aí do lado de lá. Tomara que você tenha notícias daqueles que foram antes, faz tanto tempo e a gente não sabe mais deles, mas imagina que estão bem, porque viveram bem. Leon Denis disse que o problema do ser, do destino e da dor, em sua própria consciência o espírito encontra a sua recompensa, ou seu, entre aspas, castigo, na verdade a lição. Ele é o que é o seu próprio juiz. Então não tem céu, não tem inferno, tem um local para onde ele se desloca, compatível com a energia que adquiriu, compatível com o seu jeito de ser, seu jeito de pensar. Prejudiquei, estourei a boca do balão, ninguém descobri, fiz isso, fiz aquilo, roubei, dancei, traí, sempre ninguém viu. Tem essa frase muito bonitinha: se morre como se vive. Medo de morrer só nessa situação. Vivi danadinho, vou me danar do outro lado. Se vive como se morre. Cumprir as coisas bonitinho, vou ser muito bem recebido, vou participar da programação de uma nova vida, quiçá ainda melhor do que eu vivi, porque mereço. Divaldo tem uma frase: cada dia é maior o número de investigadores que se vem utilizando dos recursos da tecnologia para corroborar, provar a realidade da vida fora do revestimento material. Tem livro provando tudo, falando da experiência de pós-morte, de quase morte, não sei o quê, e tanta coisa. Pega a obra do Chico, assistam Chico Xavier, assistam lá o que aconteceu no julgamento daquela criança, daquele jovem, assistam o filme. Tantas provas, mas sábio, soberanamente sábio, é sábio. Também poucos acreditarão, ainda que alguns dos mortos volte à vida e conte. Tem gente encarnada, tem aquele menininho americano agora fazendo maior sucesso. Mãe, eu vivi ali, meu nome era tal, eu fui uma moça negra, eu pulei do hotel em chamas, aconteceu assim, uma criancinha assim, contando tudo para a mãe. Nunca ouviram falar, não tinha nenhuma literatura, a criança não sabia nem ler. Foram pesquisar,
fulana de tal, que tinha tal apelido, tinha uma filha, morava em tal estado, pulou mesmo do hotel e existiu. Sou eu, mãe. Mas Jesus já previa. Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Fato é, não precisa da música do trem-bala, somos todos visitantes desse tempo e desse lugar, estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, amar, depois a gente volta para casa. E a minha contribuição era apenas para que a gente perdesse um pouquinho o medo da morte. Muito boa noite, fiquemos em Deus.